Bom dia, turma. Essa é a nossa convidada. Ela se chama Aline, ela atende online, é do Rio de Janeiro. Aline, conta pra gente, assim, a sua abordagem, a sua formação, por que que você escolheu a clínica. Fala um pouco de você para nós. Boa tarde, gente. Bom dia. Eu atuo com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Eu trabalho na área clínica há 5 anos, eu sou formada há 6 anos. Eu escolhi trabalhar na área clínica, foi acontecendo naturalmente. A gente termina a faculdade, assim, às vezes um pouco perdido de como trabalhar. Eu inicialmente queria trabalhar na área do esporte, tentei entrar nessa área, fiz até alguns cursos, mas naturalmente eu acabei começando na área clínica com atletas e depois eu fui modificando o meu público. E aí eu percebi que eu poderia trabalhar com atletas na área esportiva também, mas não necessariamente para clubes, por conta própria. Então, eu comecei a ter uma procura, foi uma coisa natural, e comecei a atuar na área clínica, que hoje eu acho que era o certo mesmo, foi o melhor lugar que eu poderia estar. Então, a sua experiência na clínica começou nesse âmbito de ter essa paixão pelo esporte, mas acabou virando a clínica, então. Uhum. Como que você faz a divulgação do seu trabalho? Como que funciona? Uhum. Então, as coisas mudam rápido, né? Eu lembro que na faculdade eu pensava como que eu vou, né, divulgar meu trabalho, como que eu vou captar pacientes. E aí, na época, eu pensava até em fazer cartão visita, porque as redes sociais não eram utilizadas como elas são hoje. E foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente também. Eu comecei a falar sobre psicologia nas redes sociais de forma despretensiosa. E as pessoas começaram, acho que elas gostavam, se identificavam com as coisas que eu falava, e elas começaram a procurar. Me identifiquei com o que você falou, eu tenho tais dificuldades, eu queria melhorar isso, eu queria ajuda nisso. E aí começou através das redes sociais, as pessoas me procuravam para fazer terapia. E tem algum protocolo para primeiro atendimento, quando a pessoa chega até você? Se você tem alguma sequência que você segue, como é que funciona? Então, quando a pessoa me procura buscando a psicoterapia, eu marco uma entrevista inicial de 20 minutos, meia hora, para eu entender a demanda daquela pessoa, né? Então, eu pergunto por que ela está procurando terapia, o que tem acontecido, como ela tem se sentido, para ver se eu vou atender. Tem algumas situações que eu não atendo, prefiro encaminhar para outros profissionais. E aí a pessoa me explica e se eu achar que sim, ok, eu posso te ajudar, eu trabalho com isso, aí eu combino com ela, a gente fala, tiro todas as dúvidas sobre como funciona o trabalho, valores, alinho as expectativas dela do que é a terapia, porque às vezes a pessoa pode estar achando que o psicólogo vai eliminar os problemas dela. Então, a gente faz esse alinhamento das expectativas. Então, eu faço essa entrevista inicial e depois que a gente combina tudo, eu faço o contrato e aí a gente combina um dia, um horário para começar e aí começa o tratamento da pessoa. Na última aula, a professora Alessandra, que é a regente da matéria, ela até falou em relação ao contrato, ela até especificou muito bem em relação ao contrato. Uhum. E você tem algum público-alvo, algum público específico que você atende ou não? Como é que funciona? Então, eu atendo o público adulto em geral. Eu não atendo crianças ou casos em que é necessário um atendimento presencial. Tem alguns casos que tem que ser presencial. Criança, como é uma coisa mais lúdica, dependendo, tem que ser no consultório, tem que ser presencial. Eu atendo a partir de 12, 13 anos, adolescentes e adultos. Porque aí a modalidade online funciona muito bem. Eu não atendo, por exemplo, uso de substâncias, porque é preciso uma equipe multidisciplinar, a não ser que seja presencial. Eu tenho trabalhado hoje mais no online, mas eu tenho alguns pacientes presenciais. Mas uso de substâncias eu não atendo, por exemplo, porque demanda muito, precisa de toda uma equipe multidisciplinar. Então, eu atendo o público adulto a partir
crianças, adolescentes, a partir de 12 anos. Quando vem alguém me procurando para atender crianças, eu encaminho para outros psicólogos e eu explico que provavelmente precisa ser presencial aquele atendimento. É isso. Maria Clara, quer dar continuidade? Vou dar continuidade nas perguntas. Como que você lida com as pessoas que têm resistência à terapia, né? Que elas vão e acham que já vai mudar de repente. Como que você lida com resistência? Uhum. Eu procuro ser sempre muito franca com eles, né? De uma forma compassiva. A intenção justamente não é a pessoa querer fugir, se sentir intimidada, atacada, principalmente quem tem resistência. Então eu tento fazer eles refletirem. E aí, eu faço alguns questionamentos. Bom, se você está aqui, é porque as maneiras como você tem tentado lidar não resolveram o seu problema. Se você está aqui, é porque tem alguma coisa que está acontecendo, que está te causando uma angústia, um sofrimento, e eu acho que a gente precisa encarar isso de frente. E aí eu vou fazendo com que eles entendam que pode ser um processo difícil, eles vão ter que lidar com coisas desconfortáveis, às vezes eles podem ouvir ou ter que aceitar coisas e até a autorresponsabilidade deles, e isso pode ser ruim, mas que a única maneira de se modificar as coisas é tentando, e tentando de uma maneira diferente, como foi feito até então. Então, eu faço eles refletirem que se eles chegaram até ali, foi porque todas as outras tentativas não funcionaram. Porque as pessoas procuram uma terapia normalmente quando elas estão no fundo do poço ou quando a situação assim tá de um jeito que elas não conseguem mais lidar ou que elas precisam modificar. E aí eu faço elas refletirem e tento encorajá-las a enfrentar o que é difícil, né? Porque a gente foge do que é difícil. Com certeza, a gente tende a fugir do que é difícil. Quais que é as vantagens e desvantagens do atendimento online? As vantagens é que a gente tem muito mais flexibilidade e disponibilidade, né? E aí a gente pode atender pessoas de outros estados, outras cidades e até outros países. Então, a gente tem essa vantagem. Algumas desvantagens às vezes, alguns problemas técnicos, né? A internet, às vezes, no momento muito importante da terapia, o sinal fica ruim, a internet cai, fica difícil, às vezes o som pode dar algum problema. Eu sempre oriento que eles estejam num lugar silencioso, com uma boa internet, e que eles estejam sozinhos e tenham privacidade para falar. Mas mesmo assim, às vezes, acaba que problemas técnicos podem ser difíceis. E algumas coisas também que acabam ficando mais limitadas na terapia online é a questão do visual, tá? Existem alguns transtornos e algumas coisas que a gente precisa ver algumas coisas físicas e o online às vezes dificulta. Eu tive uma paciente que era um caso bem difícil de entender e ela teve um surto psicótico no meio da sessão comigo e eu conversando com ela, com a psiquiatra dela, a psiquiatra falou que ela tinha alguns movimentos estereotipados, característicos da esquizofrenia que eu não conseguia ver porque eu só via o rosto dela. Então, isso é uma coisa que acaba que dificulta e pode ser um problema também. Foi até interessante você entrar, né, nessa questão, porque era a próxima pergunta, né? A pergunta que qual medida que você toma para garantir, né, a segurança emocional dos seus clientes na terapia. Uhum. Então, quando eu vejo que são situações de vulnerabilidade, adolescentes menores de idade, eu sempre tenho contato dos pais. Em alguns casos, eu tento, essa paciente, por exemplo, eu tinha um contato de um amigo dela, que foi ele que me indicou. E quando eu vi que ela tinha estava num surto psicótico, e ela estava fora de si, eu entrei em contato com ele, pedindo para ele falar com a família dela para entrar em contato com ela, para saber onde ela estava. Não falei o que estava acontecendo, porque era sigiloso. Eu só falei, Danilo, falei até o nome da pessoa, mas não vai aparecer aqui, não dá para identificar. Eu falei com ele, falei assim, fulano, você tem o contato da mãe da fulana? Ou você consegue falar com ela? Ela está próxima a você? E aí ele falou assim, vou tentar falar com a família dela e com ela. Tá bom, só para ver onde ela tá. E aí ele falou com a família identificou ela, porque ela tinha ido parar até num lugar que depois ela nem tinha consciência de como ela chegou lá.
Então, eu sempre tenho um contato de emergência. E se for algum caso em que a pessoa está tendo já tive pacientes com crises suicidas. E aí, quando eu vejo que uma vez uma paciente me mandou uma mensagem se despedindo, e aí, na hora, eu tive que entrar em contato com a mãe dela, né? A mãe dela sabia que volta e meia ela tinha algumas crises assim. Então, quando é um caso que coloca em risco a integridade física da pessoa, eu preciso entrar em contato com o responsável. Quando eu sinto que a pessoa não está em risco, mas que é algo sério, aí eu falo com a pessoa, olha, a gente precisa conversar com alguém sobre isso, alguém próximo a você que possa te ajudar também. Sozinho pode ser difícil que você consiga lidar com essa situação, porque eu também não posso perder a confiança do meu paciente e algumas coisas são sigilosas. Mas quando a gente fala de risco em relação à integridade física, aí a gente pode entrar em contato com algum familiar, alguém próximo, para garantir que aquela pessoa não faça nada, porque ela está fora de si, ela não está lúcida, com discernimento de tomar decisões. Vamos lá. Quais são as estratégias que você utiliza para ajudar os clientes a se sentirem confortáveis e seguros durante as sessões online? Essa foi até uma que o Pablo mesmo elaborou, porque ele mesmo tinha essa dúvida de falar assim, nossa, mas e aí a pessoa vai se sentir seguro por ser online? A profissional não vai estar gravando? Né? Tipo, essas dúvidas surgiram. Foi até por isso a pergunta. As pessoas têm muito medo, né, de se abrirem, porque elas, bem ou mal, estão expondo ali as fragilidades delas. Então, é muito comum que elas fiquem desconfiadas. Ah, você vai falar para alguém e, né, então, já na entrevista, eu sempre esclareço que eu quero que a pessoa se sinta confortável para ela falar sobre tudo, que nada do que ela falar ali vai ser julgado, que às vezes algumas pequenas coisas que ela pode achar que são bobas ou que ela não quer falar são sintomas importantes que vão me ajudar a entender ela, para diagnosticá-la e poder otimizar o tratamento, que tudo que ela fala ali é sigiloso, eu não posso falar para ninguém, que se um dia alguma coisa vazar, ela poderia me processar e eu perder o meu direito de exercer minha profissão. Eu não iria correr o risco de perder a minha profissão para falar alguma coisa que não cabe a ninguém. Então, eu vou explicando para ela o porquê da importância dela se sentir confortável para se abrir. E eu até dou a liberdade para eles de me darem um feedback negativo. Olha, se você se sentir julgado, atacado, que dificilmente vai acontecer, você pode me falar, poxa, não gostei da sua postura comigo, acho que você me tratou de tal maneira, me senti julgado, para que a pessoa se sinta confortável de se abrir, porque quanto mais ela fala e com maior riqueza de detalhes, mais eu consigo identificar o que pode ser e diagnosticar mais rápido. E eu também explico para eles que tudo que eles estão sentindo é normal. Se eles estão sentindo, provavelmente é um sentimento comum, inerente ao ser humano, que nós seres humanos somos complexos, que provavelmente o que ele vai me falar ou eu já senti, ou outras pessoas já me relataram, ou eu já li sobre aquilo, e que por mais estranho que possa parecer, é comum e tem um sentido, tem uma resposta para aquilo. Então, eles entendem que é muito profissional, é muito técnico, isso vai ajudando eles a se abrir. Mesmo assim, ainda é difícil e algumas pessoas são muito fechadas, desconfiadas. Então, através da relação terapêutica, criando um vínculo de confiança, aos poucos eles vão se sentindo confortáveis e vão se abrindo cada vez mais. E quando eles falam assim, não consigo falar sobre isso, eu não insisto, eu falo, no seu momento, quando você quiser falar, quando se sentir seguro, você fala e a gente entende o que está acontecendo em relação a isso. Então, é uma coisa que também vai acontecendo gradativamente. A postura do psicólogo, se o psicólogo faz a pessoa se sentir à vontade, isso ajuda muito a pessoa a conseguir falar. Eu já recebi muitas pessoas que reclamaram de alguns profissionais que se sentiram atacados, julgados, não se sentiam confortáveis. Então, a gente criar uma relação de confiança também é muito importante para que eles consigam falar. E aí, com o tempo, eles vão se abrindo cada vez mais. Certo. Agora há pouco, você mesmo citou a questão de como ser online não ter o contato ali físico, dizendo, né? Aí a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Como que você aborda essa questão desse contato, dessa ausência do corpo ali presente na sua frente? Normalmente, isso não costuma ser um problema. Acontece naturalmente. Mas se eu sinto que isso pode estar atrapalhando, eu uso
a linguagem verbal, para poder criar a conexão, para poder criar um vínculo, para tentar compensar o que o contato físico não tem, entendeu? Então, fazendo isso, fazendo a pessoa se sentir confortável com a psicoeducação, explicando, falando, tratando com naturalidade as coisas. E aí a pessoa, isso vai compensando essa falta do contato físico. Entendi. A última pergunta, a gente quer saber como que você realiza o quadro de evolução dos pacientes durante o processo terapêutico. Então, a gente vai fazendo os relatórios, né? Então, toda semana eu vou colocando ali os comportamentos, vou anotando tudo que é importante e eu vou avaliando através de como eles vão se comportando com as situações ao longo da vida. E a mudança também cognitiva. Então, eu vou avaliando isso através das mudanças comportamentais e cognitivas. Então, se eu tenho alguns pacientes que têm problemas com a alimentação, com a comida, eu vou ao longo das semanas, identificando naquela semana como que foi a relação dele com a comida. Ou alguns pacientes ansiosos, eu vou vendo como que aquela ansiedade se desenvolveu, como se manifestou e os comportamentos deles. E aí eu vou vendo que está tendo evolução. Alguns pacientes com compulsão alimentar, a compulsão diminuiu, eles não tiveram mais um descontrole, ou se eles comeram foi de uma forma muito mais controlada, a culpa que eles sentiam em relação a comer fora do que eles julgavam que não deveriam comer diminuiu, eles conseguem ter uma vida social, eles conseguem comer sem sentir culpa. Então, tudo isso demonstra uma evolução. Às vezes eles têm recaídas, e aí eles acham que estão regredindo, mas recaídas são naturais. Aí eu vou monitorando se foi uma recaída pontual ou se foi o transtorno ainda está muito forte, se é uma reincidência dos sintomas. Então, eu vou avaliando através disso. Eu já tive um caso de uma paciente que ela estava comigo há 1 ano e parecia que ela não tinha evolução. A cabeça dela era muito resistente. E eu falei, cara, acho que eu não estou conseguindo ter êxito nesse tratamento, acho que vou ter que indicá-la para uma outra pessoa, acho que eu não estou sendo capaz. Mas aí eu pensei, bom, alguns transtornos são resistentes, vou ficar mais um tempo com ela, se eu sentir que não está havendo evolução, talvez eu vá indicá-la para uma outra pessoa. Só que aí depois de uns meses, até ela própria começou a relatar que ela estava se sentindo diferente, que ela estava lidando diferente. E aí hoje, ela está comigo há 3 anos, ela ainda está comigo, ela está muito melhor. Então, algumas coisas são mais rápidas, algumas coisas demandam tempo. E aí, acho que cabe a gente também estar sempre avaliando o nosso trabalho. Será que eu estou fazendo pronto? Será que a forma como eu estou fazendo está funcionando? Será que eu preciso modificar alguma coisa? Será que eu sou capaz, estou sendo capaz de ajudar essa pessoa? Às vezes, até a gente questionar se a gente é capaz e aceitar que tudo bem, né? Acho que eu vou indicar para uma outra pessoa. Então, eu avalio através disso, né? A evolução cognitiva, a flexibilidade deles e os comportamentos. Aline, nem estava na lista de perguntas, mas surgiu a dúvida agora. E quando que vem essa questão de dar alta com o paciente? Em algum momento, ou é o paciente mesmo que vai chegar em você e falar, Aline, a partir de agora eu estou vendo que eu estou bem, eu não quero mais fazer terapia, ou é você que dá essa alta? Como é que funciona? Então, é muito complexo e particular. Tem pessoas que param antes do tempo e eu falo, olha, você não deveria parar agora. Tem muitas questões, muitas coisas que a gente precisa trabalhar. Mas às vezes existem problemas na vida da pessoa, até problemas financeiros, ela precisa interromper. Mas eles acabam voltando. Ou então, às vezes, eles param por conta própria, não é nem problema financeiro nem nada. E eu falo, essa pessoa vai voltar, porque a gente não conseguiu evoluir algumas dificuldades. A pessoa volta. Existem situações em que eu, né, falei, olha, acho que você tá bem, vou te dar alta, mas a pessoa não quis, ela quis continuar. E sempre tem coisas que a gente pode trabalhar, então tudo bem, a gente continua. E quando eu sinto que a pessoa, tudo aquilo que causava sofrimento e impedia ela de ter uma vida funcional, já não existe mais, e ela consegue seguir a vida dela, ser uma pessoa ali que consegue fazer as suas atividades, aquilo já não bloqueia mais ela, eu dou alta e eu falo, a vida continua acontecendo e podem surgir situações em que você
vai ter dificuldades ou que algumas questões possam voltar, e você sentindo que você não está conseguindo lidar, você volta para a terapia. Mas a minha intenção, eu sempre tento dar autonomia para os meus pacientes para que eles consigam ter discernimento e resolver as questões da vida deles sozinhos. E eu trabalho muito com a psicoeducação para isso. Eu ensino para eles por que eles se sentem daquele jeito, por que eles agem daquele jeito, dou repertório para eles agirem e lidarem com aquelas sensações e emoções de uma forma diferente, uma modificação de comportamentos, o que não quer dizer que, às vezes, algumas coisas não possam ser gatilhos que trazem à tona de novo algumas coisas. Mas quando eles já não têm mais muitas questões, quando eu sinto que eles estão bem, aí eu dou alta para eles. Entendi. E quais as suas considerações finais sobre o seu processo da prática clínica? Eu acho que quando a gente fala da prática clínica, nós como profissionais, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas que estão em sofrimento. Então, a gente precisa controlar o nosso ego, a gente precisa avaliar a nossa postura, avaliar se a gente está conseguindo lidar e dar conta daquela pessoa, daquela situação, do transtorno, buscar ser o mais ético possível e tentar entender e se colocar no lugar daquela pessoa para que a gente consiga fazer com que aquele paciente se sinta bem com a gente. Porque se aquela pessoa ela não se sente à vontade comigo, ela não vai se abrir e ela vai procurar outro profissional. E até a primeira impressão que a pessoa tem sobre a terapia é uma coisa que eu tento ter muito cuidado, porque se ela der o azar de pegar um psicólogo ruim, porque em todas as profissões existem profissionais ruins, ela vai ter essa ideia de que a terapia não funciona. E ela não vai mais procurar ajuda. Então, eu acho que a gente tem que ter muita empatia e cuidado com as pessoas que a gente maneja, porque elas estão ali falando de coisas que são muito difíceis para ela. Imagina você falar de coisas que você tem vergonha, né? Que você não conta para ninguém, que você mesmo se julga por sentir aquilo ou por agir daquela forma. Então, eu acho que a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas e ter um atendimento humanizado, que eu vejo que é uma coisa que muitos profissionais pecam, porque eu recebo muitas pessoas que reclamam disso. Me senti atacado pelo profissional, o profissional me julgou, ou até falas que uma vez uma paciente falou, a psicóloga falou, o golpe tá aí, tá? Cai quem quer. Parecia que eu estava conversando com uma amiga, entendeu? Então ela se sentiu julgada, da psicóloga está dizendo que ela era boba, estava caindo numa situação idiota, e ela se sentiu ali numa conversa com uma amiga, falaria aquilo para ela. Então a gente tem que estar sempre avaliando a nossa postura, a nossa prática, porque a gente ali é um psicólogo, não um amigo. E para a pessoa se sentir julgada, ela não vai pagar alguém para julgar ela vai conversar com os amigos ou com os familiares, porque eles já fazem isso, né? Um ponto importante também é que a gente tem que acolher, mas também não só passar a mão na cabeça. A gente precisa, às vezes, mostrar para aquela pessoa a responsabilidade dela e os comportamentos ruins dela que estão causando problemas para a vida dela. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma eficiente, porque se a pessoa se sentir atacada, ela não vai mais querer, não vai sentir à vontade com a gente. Então, existem maneiras. E aí eu tento sempre pensar assim, como eu gostaria que falassem para mim isso se fosse eu. Então, da mesma forma que eu gostaria de ouvir, eu tento passar para ela, olha, você já parou para pensar que talvez você também possa ser uma pessoa difícil? E tudo bem, todos nós somos difíceis de alguma forma, mas a gente precisa aceitar nossos defeitos, nossas dificuldades, para que a gente possa modificar alguns comportamentos. Às vezes a gente causa problemas para a gente. Então, eu vou fazendo a pessoa refletir também de como ela pode ser difícil, mas não de uma forma pejorativa. De uma forma que tudo bem e dá pra gente mudar. A gente pode trabalhar nossas virtudes e qualidades. E aí a pessoa ela vai mudando através dessa aceitação. Então, isso é uma parte muito difícil. E para a gente poder mostrar para ela o lado difícil, a gente precisa ter criado um vínculo de confiança, primeiro, e entender o melhor momento da pessoa receber aquilo. Nosso trabalho é ter feeling, tá? O feeling de criar um vínculo, pegar, entender e daqui a pouco devolver. Então a gente tem que saber o time perfeito de cada coisa, porque às vezes eu posso devolver para uma pessoa uma coisa que ela ainda não está madura para receber. E às vezes a pessoa também precisa passar ainda por algumas situações para que ela também absorva o que a gente vem trabalhando. O que eu falar às vezes não vai adiantar. Então a gente vai aprendendo com a experiência isso também.
Entendeu? Isso é importante. A pessoa vai vivendo na prática aquilo que foi trabalhado durante a terapia. Sim, algumas pessoas, por exemplo, têm relacionamentos conturbados, que o relacionamento é um relacionamento abusivo. Às vezes elas voltam para a pessoa. E eu não sou aquela amiga que estou aqui para julgar, mas como que você voltou para essa pessoa? Eu falo, você voltou, tá? O que você sentiu para voltar para ele? Como é que você se sentiu? Você se sentiu solitária? Você sentiu medo? E aí a pessoa vive mais algumas coisas naquela relação, e aí ela termina, e aí ela volta, realmente. Então ela tem uma certeza de que aquilo não era o melhor para ela, e aí ela realmente consegue sair da relação. Mas às vezes ela precisou ainda, apesar de tudo que a gente falou e conversou, viver mais alguma coisa para que ela internalizasse tudo que foi trabalhado na terapia. E eu, como profissional, eu não posso julgar ou mandar o que ela vai fazer ou não. Ela tem que ter esse discernimento sozinha. E aí, com as experiências dela também, ela aprende a escolher melhor e a se retirar mais rápido das situações. É isso, Aline. Obrigada pela sua disponibilidade de nos ajudar. Foi um prazer. De ter compartilhado com a gente um pouquinho do que é a prática, de como que funciona. E te agradeço muito. Muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer.